Olá, me chamo Lígia Santiago, sou nutricionista, sou mestranda do programa de pós-graduação de recursos genéticos vegetais da UFRB e hoje falarei sobre plantas alimentícias não convencionais (PANCs). Existem cerca de 49.979 espécies de plantas nativas, cultivadas e naturalizadas. Entre elas, mais de 10 mil plantas alimentícias não convencionais, que, resumidamente, são espécies com potencial alimentício, mas que não fazem parte da alimentação habitual das pessoas. Mesmo existindo essa variedade de espécies, no segundo Inquérito Nacional de Insegurança Alimentar, em 2022, ainda sob o efeito da pandemia do Covid-19, apontou que mais da metade da população brasileira está em estado de insegurança alimentar, ou seja, o Brasil está de volta ao mapa da fome. Mesmo existindo a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, LOSAN, que determina o acesso à alimentação regular em quantidade e qualidade de forma permanente, respeitando os aspectos culturais, econômicos, sociais, ambientais, de modo que não comprometa as outras necessidades básicas do indivíduo. Como podemos observar, essa lei não está sendo cumprida com efetividade. Plantas alimentícias não convencionais (PANCs), afinal, o que é? O seu conceito foi criado por Valdeli Ferreira Knupp no ano de 2007, esse senhor que está nessa foto, e ele define as PANCs como plantas que possuem potencial alimentício e também potenciais fitoterápicos, entre outros, mas que não fazem parte da alimentação, do cultivo habitual das pessoas e são consideradas não convencionais por não serem comumente comercializadas nos mercados. A gente não costuma ver as PANCs nas prateleiras dos mercados, então elas são consideradas não convencionais. Essas espécies podem ser flores, frutos, raízes, qualquer parte que seja comestível de algumas plantas. E tem plantas que são inteiramente comestíveis. Vale ressaltar também que essas espécies nascem, se propagam de maneira espontânea e, por isso, muitas vezes são confundidas e tratadas como ervas daninhas. Vale destacar também que o conceito de PANC pode variar de região para região. Uma espécie que é mais consumida em um local pode deixar de ser considerada PANC, em detrimento de outra espécie que é menos consumida e ser considerada PANC. Afinal, qual a importância das PANCs? O primeiro ponto é a conservação e biodiversidade. Por quê? Precisamos de variabilidade genética. As PANCs auxiliam na conservação, de espécies ameaçadas e negligenciadas, na habitação dessas espécies, na habitação dessas espécies em relação às mudanças ambientais que estamos passando, principalmente mudanças climáticas. A gente precisa evitar a erosão genética, e para isso, precisamos equilibrar o ecossistema, precisamos dessa conservação, dessa biodiversidade, e as PANCs são importantes para isso. Elas são resistentes e sustentáveis. Por quê? Porque, como eu havia dito, elas se propagam de maneira espontânea, não necessitam de muitos recursos hídricos, às vezes elas nascem no tempo e com a própria chuva, se tiver ou se não tiver, ela vai se adaptar, não necessitam de recursos energéticos, de muitos cuidados, de agroquímicos, de pesticidas, então ela é resistente e com isso também sustentável, em relação a outras plantas já comercializadas convencionalmente. Valorização da cultura local. Quando a gente fala sobre PANCs, quando a gente trata, a gente está valorizando a cultura local, porque as PANCs ela tem relação direta com pessoas, com famílias, com as comunidades. Atualmente, eu estou trabalhando com feijão andu e ouvi um relato de uma senhora que disse que cultiva o feijão andu, que é uma PANC, há mais de 50 anos. Então, há uma relação cultural ali dela, da família dela, daquele pessoal, com essa PANC. Então, quando a gente trata desse assunto, quando a gente estuda sobre ele, a gente está valorizando a cultura local. Potencial econômico. São muitos os potenciais econômicos das PANCs. Essa mesma senhora relatou que ela comercializa o feijão andu e que muitas coisas que ela tem na casa dela hoje em dia
foi comprada com o dinheiro do andu. Então, é um potencial econômico, agregou na renda da família dessa senhora. Outro potencial que pode ser utilizado nas feiras com produtos agrícolas, com selo de produto agrícola nas prateleiras dos mercados, sabe? Então, quando você comercializa, a demanda está muito alta em relação a produtos mais saudáveis. Então, se você comercializa, se você coloca na prateleira, são mais opções para essas pessoas. Outro ponto, por exemplo, o whey. Existe o whey da proteína do soro do leite, existe o whey da proteína da carne animal, existe o whey da proteína da soja, mas por que não existe um whey de Ora Pronobis, que é riquíssimo em proteína, é uma punk? Então, é algo que não vejo ainda estudos relacionados, é algo que ainda não bateram nessa tecla, mas é um potencial econômico, sabe? E, por exemplo, uma punk que deu certo como potencial econômico, que até então é o que eu vejo, o alecrim, ele é utilizado como condimento. A gente vê ele seco sendo comercializado nos mercados, mas ele in natura, às vezes a pessoa vê e nem reconhece. Você compra no mercado ele seco, você paga por ele, passa por ele, às vezes não reconhece que aquilo dali é o alecrim que você está comprando. Então, ele foi uma punk, ele é uma punk que possui seu potencial, assim como as outras punks, mas alguém foi, investigou ele, estudou principalmente os potenciais organolépticos e começou a comercializar, viu ali uma oportunidade econômica. Então, se ele teve, as outras punks também têm. Então, falta mais incentivo, cultivo. O que eu estava falando é o selo de produto orgânico, que a gente pode colocar nessas punks. O feijão andu, o mesmo feijão que está sendo vendido na feira, pode ser vendido com esse selo orgânico, pode ser comercializado nas prateleiras de supermercado. Então, é algo que está sendo muito procurado. Segurança alimentar. Volto no ponto da variabilidade genética. Né? A gente passou aí por uma pandemia, essa pandemia nos trouxe de volta para o mapa da fome, ou seja, foi algo muito, muito sério que precisa ser observado, tratado. É um alerta para que a gente se cuide. A gente não sabe, estamos passando por mudanças ambientais, mudanças climáticas, não sabemos o que vai ser do futuro. A gente precisa de variabilidade genética, precisa cuidar da segurança alimentar e tratar a insegurança que já existe. Como é que as plantas vão auxiliar quanto a isso? Na diversificação da dieta, né? Porque se a gente possui uma variedade maior, a gente sai desse sistema de monocultura, porque hoje em dia os grandes produtores produzem soja, ou soja em milho, ou apenas trigo, porque eles não estão preocupados em colocar o alimento diretamente na sua mesa. Eles estão preocupados em comercializar, exportar, em conseguir dinheiro. Sabe, quem coloca a comida diretamente na sua mesa são os pequenos e médios agricultores. A gente tem que se preocupar com o nosso futuro, as futuras gerações dos filhos, netos, bisnetos. Se a gente não começar a trabalhar de hoje, o que vai ser do nosso futuro? Então, a gente precisa se preocupar com a segurança alimentar. Como é que essa planta pode ajudar? Um exemplo, incrementando a alimentação escolar do ensino fundamental de escolas públicas. Ah, mas por que esse público em específico? Principalmente de crianças de escola pública. Porque se mais da metade da população brasileira está em estado de insegurança alimentar, teremos uma parcela significativa dessas pessoas na escola pública, que é um recorte dessas famílias, né? Na escola pública, porque certamente quem tem a condição de pagar uma escola particular, certamente tem condição de garantir a alimentação adequada dos seus filhos. Por isso que eu falei a escola pública. Então, a gente sabe que a proteína é a parte mais cara da compra do supermercado do brasileiro hoje em dia. Então, já ouvi pessoas falarem que eu já dividi um ovo ao meio dos meus 2 filhos e coloquei farinha de mandioca, né, torrada, fiz aquela farofa, um pirão, como as pessoas dizem, e ali saciou a fome, estou criando, está vivendo. Sim, você está criando, está vivendo. Ela está se sentindo saciada fisiologicamente, porém, nutricionalmente, essa criança não está sendo alimentada corretamente.
sabe? Muitas crianças vão para a escola e aquela é a única refeição que ela vai fazer. Muitas crianças repetem, os pais recomendam, olha, repita, porque ela sabe que às vezes em casa ela não vai ter a alimentação adequada. Então, por que a gente não usar, por exemplo, o Ora Pronobis, que é uma fonte de proteína, para incrementar a merenda escolar dessas crianças? Por que não buscar receitas? Eu já vi receitas de biscoitos feitos com feijão, já vi muitas receitas que podem ser aceitas, testadas em escolas por essas crianças. Eu vim de escola pública, já presenciei dias que a diretora liberava as aulas por não ter merenda escolar. Ela dizia, eu não posso manter vocês aqui sem a merenda escolar, porque vocês não vão assimilar, não vão aprender direito, e eu não tenho como manter vocês aqui até o horário de ir embora sem merenda. Então, é algo assim, um problema antigo e que ainda persiste. E as PANCs podem contribuir para esse controle ou para amenizar essa situação. E, além disso, não só para essas pessoas que não têm condições, mas também para a diversificação da dieta. Os veganos, os vegetarianos, o Ora Pronobis é uma ótima fonte de proteína. A pessoa quer variar o que ela quer comer. Precisamos de variação, de mais opções. Então, as PANCs é de suma importância para isso. PANCs na alimentação humana. A utilização das plantas alimentícias não convencionais na alimentação humana ocorre desde a pré-história. Né? Muitas pessoas, as culturas ao redor do mundo, utilizavam as plantas para diversificar a sua dieta, a sua alimentação, desde antes da agricultura moderna e da padronização dos alimentos. Como era realizado? Através da coleta direta na natureza. As pessoas coletavam essas espécies silvestres para saciar as suas necessidades fisiológicas e, com o tempo, né, as comunidades foram desenvolvendo conhecimento sobre as propriedades, né, quais partes que poderiam ser consumidas, como poderiam ser consumidas, e passando de geração para geração, né, a sabedoria tradicional associada, né, de forma empírica, e contribuiu para o nosso conhecimento que temos hoje sobre várias espécies alimentares. Porém, e hoje em dia também os índios fazem isso. Eles coletam diretamente da mata, da natureza, se alimentam, utilizam como pintura corporal, utilizam como artesanato. Então, hoje em dia também isso ainda acontece. Porém, com o desenvolvimento da agricultura, né, as culturas foram se tornando cada vez mais sedentárias, mais monocultoras, houve a desvalorização das PANCs em detrimento aos alimentos mais cultivados em larga escala, né, o que acabou deixando as PANCs mais de canto, houve a valorização de outras espécies. Porém, com essas questões que eu citei, né, segurança alimentar, mudanças ambientais, todos esses problemas que a gente tem, os problemas futuros que podemos ter, as PANCs voltaram a ser pauta. Estamos trazendo nós, nutricionistas, biólogos, farmacêuticos, todas as pessoas que estão preocupadas com a conservação, com a biodiversidade, com o futuro da humanidade, estão buscando alternativas, buscando vertentes, e as PANCs é uma alternativa muito importante para reduzir esses problemas, ou evitar futuros problemas. Aqui eu trouxe para vocês um levantamento que foi realizado sobre PANCs no povoado Gravatá de Cima, em Governador Mangabeira, Bahia. Esse levantamento fui eu que fiz na minha graduação, esse foi meu TCC. Eu achei importante trazer porque é um retrato muito explícito da realidade de qual a percepção das pessoas em relação às PANCs. E o título do trabalho foi Identificação e utilização de plantas alimentícias não convencionais PANCs em um povoado do Recôncavo Baiano. Esse questionário possuía 10 questões, né, no qual eu não poderia interferir nas respostas das pessoas, eu apenas perguntava, a primeira questão foi, você conhece as plantas alimentícias não convencionais PANCs? A pessoa me dizia que sim ou que não. Foram feitos esse questionário aplicado em 60 pessoas dessa comunidade. Se as pessoas me dissessem que sim, ok, senão eu não poderia intervir nem explicar, justamente para avaliar a percepção do conhecimento dessas pessoas. E, como vocês podem ver no gráfico, apenas 15% dessas pessoas disseram que conheciam. De 60 pessoas, apenas 15%. E dessas 15% de pessoas, na segunda pergunta, que foi quais PANCs você conhece,
Algumas travaram, não souberam dizer, elas responderam que sim na hora que eu perguntei quais não souberam. Outras me falaram espécies que não eram punks, então é algo assim, um valor bem menor do que esse que está mostrando. O que prova que as punks ainda são tratadas como ervas daninhas, ainda não são tão conhecidas. Outro ponto também que me chamou a atenção, que foi assim, pessoas que disseram que não conheciam, mas tinha outra parte após o questionário que a pessoa me guiava pelo seu quintal e eu dava uma olhada do que ela cultivava. E eu observei as plantas que eu conhecia. A pessoa cultivava as plantas, algumas plantas, consumia, mas ela não sabia que aquilo era uma planta. Ela não conhecia por esse termo punk. Ou seja, a palavra, o termo, não é divulgado amplamente para que mais pessoas conheçam. Ela consumia, contava, mas me disse que não e que não conhecia. Então, foi algo assim que eu observei também que acontece. Uma outra pergunta foi: como é realizado o cultivo das plantas? As respostas obtidas foram: semeia a semente em plantas mudas, planta e aduba, nasce e deixa crescer, planta a semente não aduba, prepara a terra e aduba, e normal. Ou seja, com essas respostas, eu consegui concluir que as plantas se adaptam a qualquer condição que ela esteja. Não importa como a pessoa está cuidando dela, se está adubando ou não, se está regando ou não, se ela está lá no tempo, ela consegue se adaptar, provando que são espécies resistentes, né, não necessitam de agroquímicos e se reproduzem rapidamente, sendo assim espécies sustentáveis. Nessa foto a gente pode visualizar essa mudinha de manjericão que estava sendo cultivada por uma moradora. A segunda parte da pesquisa consistia em um estudo florístico baseado em expedições de campo para a coleta do material específico de plantas alimentícias não convencionais. A primeira etapa foi o questionário, eu observei os quintais, fiz alguns vídeos, e depois eu retornei, combinei com as pessoas que eu iria retornar, onde eu identifiquei que tinha as punks, com uma profissional, uma amiga que era da área de biologia e que conhecia mais sobre a taxonomia das plantas, porque eu sozinha poderia deixar passar e não coletar algumas espécies de punks. Então, coletamos tudo que achamos que era punk, na época a gente estava até em pandemia, na foto estou até de máscara, mas a gente coletou tudo que a gente achava que era punk, levou para o herbário URB, né, da UFRB, e fez todo o processo de identificação, comparação com a literatura, tudo que a gente possuía, e encontramos 34 espécies de 19 famílias. Entre elas, aqui, o feijão andu, a xanana, o hibisco, todas essas fotos foram de lá, da comunidade. E aqui tem uma tabela, eu montei uma tabela que possui a espécie, a família botânica, o nome comum, parte comestível, nutrientes e benefícios. Algumas dessas espécies não têm, né, especificado na tabela nutrientes e benefícios, porque ainda falta na literatura. Como o meu trabalho não era uma análise dos nutrientes, era uma comparação do que eu encontrei com a literatura, eu não teria como. Aí já é uma perna para um outro trabalho, né? Falta na literatura investigações sobre os nutrientes dessas espécies, mas os que eu consegui encontrar, né, como por exemplo cana de macaco, coração da bananeira, folha de batata doce, ora pronobis. Eu falo muito da ora pronobis porque é muito rica em proteína, né? E a proteína é algo muito importante para a gente. Então, ora pronobis, pitanga, araçá amarelo, hibisco, abacate, coentro do mato, que é o mesmo coentro da Índia, beldroega, jaca, melão de São Caetano. Vale ressaltar também que os nomes, né, comuns podem variar, por exemplo, o coentro da Índia é o mesmo coentro do mato. Uma pessoa conhece por um nome, outra pessoa conhece por outro nome, então pode variar. O feijão andu, que é o que eu estou trabalhando, eu chamo de feijão andu, mas pessoas chamam de feijão do andu. Então, pode variar o nome a depender de cada comunidade, de cada região. Mastruz, palma, xanana, pimenta dedo de moça, esqueletinho de jardim, alecrim, manjericão, hortelã-grosso, quioiô, siriguela, pimenta saco de velho, cajarana, celósia.
A gente pode observar, por exemplo, mas siriguela eu conheço. Para mim não é uma punk. Mas como eu havia dito, depende. O que eu achei na literatura é que ela é uma punk. Então, como ela não é algo que é conhecido em todo o Brasil, em todos os lugares, não existe um manual, uma regulamentação certa sobre isso, então por isso que esse conceito ele pode variar. Então foi incluído, mas se você conhece a sua região, ela é bastante consumida, na sua região ela deixa de ser punk, tá certo? Aroeira vermelha, pepino do mato, inhame, o feijão andu, fruta-pão, cosmos amarelo, flor de abóbora, umbu, o hibisco. Muitas plantas possuem o potencial fitoterápico, como o hibisco, que é utilizado como diurético, antipertensivo. Então, não só o potencial alimentício. E a conclusão desse trabalho, né, desse TCC que eu fiz na época, que foram identificadas e catalogadas 34 espécies de punks, distribuídas em 19 famílias botânicas, sendo as famílias Anacardiácea, Lamiácea e Curcubitácea as mais representativas, totalizando 11, 31,35% das espécies identificadas. No entanto, apenas 15% dos entrevistados afirmaram conhecer as punks e utilizá-las na culinária. Os outros 85% refletem a falta de conhecimento acerca do tema. Há uma carência dos estudos bromatológicos, agronômicos, sistemáticos e de compostos bioativos relacionados às espécies de punks, o que dificulta uma melhor divulgação de seus benefícios, visto que essas espécies representam uma diversidade, são importantes para a ecologia, a cultura, podem auxiliar na economia e na redução da insegurança alimentar, fazendo-se necessário uma ênfase nesse aspecto. Diferentes tipos de punks. Essas fotos foi ainda desse trabalho. Aqui a gente pode ver a cana de macaco, o alecrim in natura, né, lá na Pontado, o hibisco, o esqueletinho de jardim. Muitas flores são utilizadas em pratos, não sei se vocês já observaram, restaurantes muito chiques colocam flores comestíveis ali nos pratos para decorar. Você observa e você pensa, poxa, na minha casa a gente não consome flores em cima da comida, né? Mas é comestível? Sim, gente, tem punks que são comestíveis. E são essas espécies, essas flores comestíveis, que são vendidas caríssimas em pratos de restaurantes renomados. Então, a gente está perdendo aí a oportunidade de consumir. Temos também o mastruz, temos o coração de bananeira, que é a nossa musa, né? Fruta-pão, manjericão. Então, são muitas punks. Punks comuns em diferentes regiões. Uma vez citado o abacate. O abacate é uma punk que ela é comum de ser encontrada em diferentes regiões, mas como não é encontrada em todos os lugares, às vezes lá na região sul o pessoal não sabe o que é um abacate. Entendeu? Então é algo que ainda é considerado punk a depender da região. Assim como a pimenta, alguns tipos de pimenta não são conhecidos. Se você chegar em um lugar, eu quero uma pimenta saco de velho. Vocês já ouviram dizer? Às vezes a pessoa vai dizer o que é isso, não sei, não conheço por esse nome, às vezes lá não tem, não é consumida, então é uma punk. A pitanga, o alecrim, o manjericão, o inhame, são punks em diferentes regiões. Por exemplo, o alecrim você pode encontrar ele seco nas prateleiras, você pode encontrar ele em São Paulo, em outro lugar, sabe? Mas ele não deixa de ser uma punk, porque se ele estiver in natura, muitas vezes as pessoas não vão saber que aquilo dali é um alecrim, entendeu? Punks como alternativa alimentar. O pepino japonês, olha que lindo o pepino japonês. Ele pode ser utilizado para fazer uma conserva. A gente vai no mercado, paga caro no potinho de conserva, porque não pegar do próprio quintal e fazer a conserva de forma orgânica, de forma natural, o pepino japonês. Coentro da Índia, ele é utilizado como condimento para temperar frango, peixe, o alimento que você queira. E atualmente, falando aqui, né, na minha região, Semana Santa, o coentro, que é normalmente utilizado, ele está muito caro, não está sendo encontrado, é a questão da oferta e demanda, né? A procura está aumentada, então o preço vai aumentar. E a quantidade está só um pouquinho, então o coentro da Índia é uma alternativa, muita gente tem no quintal,
sabe e já vai utilizar, ou às vezes não sabe que pode ser utilizado. É uma alternativa alimentar. O feijão andu também é uma alternativa de carboidrato. O feijão no mercado está caríssimo, a gente sabe disso também. O feijão carioca, né, e o feijão preto está caríssimo. Então, o feijão andu, quem tem o pé de feijão andu, pode estar consumindo uma fonte de carboidrato, uma alternativa alimentar e nutricional. Punks na culinária, trouxe alguns exemplos. Aqui no Pé de Orapronópolis, que eu tanto falei deste abençoado, ele foi encontrado também no quintal de uma moradora dessa comunidade. Ele dá muitas folhas, tem uma textura como se fosse uma babinha do quiabo, não sei se vocês já consumiram o quiabo, parece quiabo, e aí ele está sendo incrementado no feijão, né, o feijão carboidrato, a Orapronobis como a proteína, então está sendo um complemento maravilhoso. Ele é rico em proteína, lipídio, carboidratos, vitamina A, B, B2, B3, C, cálcio, fósforo e ferro. Banana, né, da bananeira, a musa, está sendo utilizada como recheio do beiju. Ela possui carboidratos, proteínas, lipídios, fibras, vitaminas B1, B2, B3, C, cobre, zinco, potássio, magnésio, cálcio, fósforo, enxofre. E é utilizado, além disso, na preparação de xaropes para auxiliar contra infecções bacterianas, ou seja, possui propriedades fitoterápicas, não só alimentícias. Beldroega é muito encontrada também por aqui, mas o pessoal não tem tanto costume de consumir. Aí ela está sendo utilizada em uma salada, contém magnésio, cálcio, zinco, vitamina B, C, cobre, ferro, ômega 3 e também pode contribuir para a fitoterapia, pois possui potencial antioxidante, anti-inflamatória, vermífuga e diurética. Identificação, critérios de coleta e consumo das punks. Tá, quero consumir punks, o que é que eu vou fazer? Você vai fazer a identificação segura das punks. Como? Através da educação e conhecimento. Você estando aqui nesse mini curso, nessa palestra, você já está adquirindo educação e conhecimento. Observação cuidadosa. Encontrei aqui a espécie, vou levar uma foto, vou comparar para ver se realmente é ela, vou ver na literatura, vou buscar até um profissional qualificado, material digital, tudo que eu puder analisar para ter a certeza que aquela planta realmente é comestível, que realmente é uma planta. E, se caso tenha dúvidas, evitar plantas duvidosas. Se você tiver dúvida, não consuma. Critérios de seleção, fontes confiáveis. Você não sabe de onde veio, né, de onde foi retirada aquela planta, não consuma, né, porque pode ser de uma área poluída, foi coletada de uma área poluída, ou você não tem certeza se é uma planta, então não consuma. Estágios de desenvolvimento, será que aqui nessa fase não tem algum composto tóxico nela? Será que já está na fase de consumir? Então precisa verificar se já está no estágio de desenvolvimento, até para um melhor aproveitamento dos benefícios nutricionais da espécie. Cuidados ao coletar e consumir punks. Como eu havia dito, evite coletar em áreas poluídas. Se a área está poluída, certamente a planta também vai estar poluída. Não só em relação ao solo, mas pode ser uma área próxima a algum lugar que as pessoas usam produtos químicos, então tem que ter muita atenção. E também lavar corretamente. Como é que eu vou lavar? Como a gente lava as outras verduras, legumes que a gente consome, né? 2 colheres de hipoclorito a 1% a cada 1 litro de água, deixa descansar em média 15 minutos. Então, tem que fazer toda essa asepsia para evitar a contaminação microbiológica. Preparar de forma adequada. Algumas espécies necessitam de alguns cuidados, né? Retirar espinhos, cortar ou ferver, então preparar da forma adequada. Consumir com moderação. Por quê? Porque assim como tudo, se for consumido demais, pode causar malefício. Então, tem que consumir com moderação. Esteja ciente de possíveis alergias ou sensibilidades a certas plantas. Uma dica é, se você for experimentar uma punk pela primeira vez, não consuma algo diferente que você nunca consumiu no mesmo dia, porque se você esboçar uma reação alérgica, como você vai ter certeza que foi daquilo? Sabe?
E, de preferência, não ofereça a crianças, sem antes você experimentar, né, para você observar, para testar, porque crianças, elas têm uma sensibilidade maior. Então, essa é uma dica para perceber se você tem possíveis alergias. Desafios e oportunidades. Obstáculos enfrentados na promoção das plantas, na alimentação. Falta de conhecimento e sensibilização. Como eu havia dito, né, muitas punks não são conhecidas pelas pessoas, então há esse preconceito, essa rejeição, isso não é comestível, essa não é erva daninha, não há uma abertura, uma sensibilidade dessas pessoas. Depois, umas barreiras culturais, né, como eu havia dito, muitas pessoas pensam que as punks são pontos para quem não tem o que comer. Se eu tenho dinheiro para comprar no mercado, eu não preciso comer punks, sabe? Então, é uma barreira cultural que precisa ser vencida. As pessoas têm que pensar, como eu havia citado, em diversidade genética, em opções, em variedade, porque a gente não sabe o que vai ser do futuro, e o que a gente está vendo do cenário atual é que as coisas estão piorando. Então, a gente precisa vencer essas barreiras culturais. Regulamentação e legislação. Como eu havia dito, não há um manual específico de como cultivar as punks, dos seus benefícios. O que a gente encontra, né, é estudos de pesquisadores como eu, que fiz um TCC, outras pessoas, né, alguns pioneiros, como Knupp, como a Kellen, alguns autores que pesquisam sobre, mas a gente não tem uma legislação, uma regulamentação sobre as punks, é algo que é muito importante e é um obstáculo ainda a ser enfrentado. Estratégias para superar barreiras culturais e regulatórias. Educação e conscientização. Isso aqui que eu estou fazendo com vocês hoje, essa palestra, é uma educação e uma conscientização. Tenho certeza que vocês vão sair daqui já sabendo mais sobre punks, do conceito, como é utilizado, já podem comentar com o vizinho, com a mãe, com o pai, com a família, com o amigo. Então, é uma educação, é uma conscientização, né? Incentivo à experimentação. Você pode preparar, olha, vou procurar onde tem Pronobis, vou experimentar. Mãe, experimenta aqui, pai, experimenta aqui. Gosta, pronto, vai ser parte do cardápio da família. Então, incentiva a experimentação. Parcerias com instituições e governo. Olha, eu vou buscar a prefeitura para fazer uma ação do Dia das Mulheres, vou fazer uma palestra sobre as punks, eu vou apresentar, vou distribuir muda de punks. A prefeitura está distribuindo mudas de Pronobis. Olha que parceria legal. Sabe, instituições do governo, olha, eu estou aqui na minha universidade, vou fazer um mini curso, vou fazer uma palestra sobre isso. Então, é uma estratégia para superar essas barreiras culturais. Oportunidades econômicas associadas ao cultivo e comercialização de punks. Mercado de nicho. Muitas pessoas, né, estão procurando produtos saudáveis, então, selo orgânico nas punks já vai trazer uma visibilidade melhor para elas. É uma oportunidade no mercado. Turismo gastronômico. Se você faz um bolo com uma punk, se na sua cidade possui uma feira só de punks, e aí a cidade vizinha ouviu falar que tal dia vai ser o dia que vai acontecer essa feira. E aí vem excursão, vem pessoas para turistar na sua cidade, para conhecer a feira, para conhecer o seu bolo, para conhecer a sua preparação, né, a sua compotazinha de pepino, e comprar e gostar, sabe? É um turismo gastronômico, é uma oportunidade econômica. Produtos especializados, como eu acabei de falar, você faz a compota, começa a comercializar, coloca o seu rótulo direitinho, um produto especializado da sua família, da sua comunidade. Então, a gente está propagando as punks. E é uma agricultura sustentável, que é o que a gente precisa, não utiliza muitos recursos hídricos, muitos recursos energéticos, não necessita de agroquímicos. Então, é o que a gente precisa de agricultura sustentável para que a gente, no futuro, tenha o que comer, falando assim, grosseiramente, precisamos de uma agricultura sustentável. Conclusão. As plantas alimentícias não convencionais punks desempenham um papel crucial na promoção da diversidade alimentar, biodiversidade e saúde humana. Ok. Para incentivar seu consumo e cultivo, é essencial investir em educação, integrá-las na gastronomia, apoiar os agricultores locais e desenvolver políticas favoráveis.
é fundamental valorizar e preservar as punks como parte da nossa herança cultural e natural, o que é reconhecendo seu papel nas tradições culinárias e conservação da biodiversidade. Ao promover práticas que valorizam e protegem as punks, podemos garantir um futuro mais sustentável e diversificado para as próximas gerações. Como sempre, precisamos pensar não só no agora, como no futuro. Aqui estão as referências, espero que tenham gostado. E eu vou deixar aqui também o meu e-mail para qualquer dúvida, tá certo? Qualquer contato. E é isso. Obrigada.